Abrimos o seu de hoje de olho no que você come. Até a segunda metade do século XX, a desnutrição foi o nosso principal problema. Todo mundo desnutrido e tal. Hoje, a obesidade é que está com a gente. Quer dizer, a fome é controlada por hormônios que controlam o apetite, o metabolismo, que a curto ou longo prazo agem predominantemente numa região do hipotálamo. Mas como será que isso funciona na prática? E no nosso dia a dia? Ou seja, fome versus vontade de comer. Isso é um dilema que tem engordado muita gente. Vamos desmistificar esse tema com a ajuda da especialista pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, e tão linda, nem precisava ser isso tudo, que é a Tassiane Alvarenga. Obrigado por ter vindo, Tassiane. Eu que agradeço a oportunidade. Tudo bem? Meu amor. Obrigada. Obrigado. É uma coisa complexa essa história, né? Eu queria que você... Primeiro, são muitos boatos sobre a fome. Eu queria que você me ajudasse numa aí, esclarecer se é mito ou se é verdade. Eu vou perguntar para você, você vai dizer se é mito ou se é verdade. Por exemplo, primeiro de todos, só comemos quando temos fome. Mito ou verdade? Mito. Ah, Isso é o verdadeiro mito. Quem dera se nós comêssemos só por fome. A regulação do apetite vai muito além de fome. A fome, Rony, é uma sensação fisiológica de que o nosso corpo precisa de nutrientes. Mas muitas vezes o ser humano aprendeu a burlar a fome. Nós comemos por prazer, por vontade, por deliciar um alimento e muitas vezes também por ansiedade, um estresse no trabalho, uma expectativa, a depressão. É como se hoje a comida tivesse se transformado numa válvula de escape para todos os nossos problemas. Entendi. Então isso vai muito além da fome, tem a gula e a ansiedade envolvidas em todo esse processo. Então, fome e vontade de comer são coisas diferentes. Completamente diferentes. Tá. Agora, mito ou verdade? Temos apenas um hormônio que é produzido em nosso intestino para gerar fome. Verdade. Verdade? Um só? Um só. Nessa representação, Rony, eu tentei mostrar isso. Aqui, então, nós temos a fome, representadas por todos esses alimentos gostosos, altamente palatáveis. E a grelina é o nosso único hormônio do intestino que gera fome. Então, como você disse, ela vai lá no hipotálamo e estimula o nosso organismo a comer. Você está precisando de nutrientes. Então, um único hormônio da fome. Por outro lado, representado aqui, nós temos mais de 12, eu trouxe 6, hormônios da saciedade. Então, que estimulam o nosso cérebro. Opa, já está na hora de parar de comer, vamos ficar saciados, por hoje já deu. E mesmo assim, a fome vence a saciedade. Eu estou vendo aqui que tem um monte. Um monte. E você trouxe só meia dúzia? Eu trouxe meia dúzia. Tem mais de 12 hormônios no nosso intestino que tenta nos frear o apetite. Um para você sentir fome. E vários para estimular a saciedade. Olha que interessante. Outra coisa aqui. Mito ou verdade? Pessoas obesas não possuem o hormônio da saciedade, ou os hormônios, né, da saciedade. Mito. Os obesos, Rony, hoje mais de 50% da população brasileira está fora do seu peso ideal. Então, a obesidade é uma epidemia no Brasil e no mundo. Mas o obeso, ele tem todos os hormônios da saciedade. Eu destaco um deles, que é a leptina. A leptina é produzida no tecido adiposo. E ela vai lá, ela conversa com o hipotálamo para falar, vamos parar de comer. E o obeso, ele produz leptina, ele produz até mais leptina que o magro, porque ele tem muita gordura, mas o hipotálamo, o centro cerebral do apetite, é resistente à leptina. A leptina não consegue inibir a fome no obeso. Entendi. Então, ao longo de vários anos, ele foi comendo tantos produtos industrializados, tanto carboidrato, tantos alimentos que tornaram o hipotálamo inflamado e resistente ao hormônio da saciedade. Então, ele produz, mas é como se esse hormônio não funcionasse adequadamente. Interessante isso que você estava falando. Hoje é um problema de saúde pública, por exemplo, nos Estados Unidos, né? É uma coisa absurda. Eu volta e meia tenho que ir para lá e tudo.
Eu vejo as pessoas, você não tem ideia, são paquidermes, uma coisa gigantesca no meio da rua e não param de comer. Não param de comer. Hoje se discute muito, Rony, o porquê dessa epidemia da obesidade. Sim. Se é a genética, se é o ambiente, essa alta disponibilidade de alimentos, se são as bactérias do intestino que mudaram muito. Que tem a bactéria boa e tem a bactéria ruim. Exatamente. Se é o estresse, se é a nossa falta de tempo em praticar atividade física. Tá. E acredita-se que tenha um pouquinho de todos esses componentes. Aqui tem uma outra, mito ou verdade? Para ficar magro, preciso passar fome. Isso é mito ou é verdade? Isso é mito. Para ficar magro, nós temos que aprender a comer, a selecionar bem os alimentos, a não tornar nenhum alimento vilão ou herói, mas a equilibrar, a se permitir nos finais de semana uma exceção, um prazer, um vinho, alguma comida gostosa, mas por outro lado, durante a semana, se controlar, praticar atividade física, plantar um estilo de vida saudável. Dietas muito restritivas, Rony, geram compulsão. Então, assim, a base é o equilíbrio. Não precisa passar fome, mas você precisa se organizar, ter inteligência para comer. Eu percebo hoje que as pessoas, elas tornaram o comer um ato, assim, no automático, é igual dirigir. A pessoa nem pensa, será que esse alimento vale as calorias? Não planeja ao longo do dia as suas refeições. Então, uma das coisas que falta é isso, é a seleção, mas não precisa de passar fome. E essa história de comer de 3 em 3 horas, isso é fato? Não é nada a ver com mito ou verdade, mas essa história de... Mas vamos responder dentro dos nossos mitos e verdades. Tá. Isso é um mito. Comer de 3 em 3 horas ou fazer 3 refeições por dia, muitas pessoas preferem tomar café, almoçar e jantar. Isso não prejudica. O que vale, eu brinco muito no consultório com os pacientes, você tem um extrato de banco por dia. Sim. Então você tem 1000 calorias. Como você quer dividi-las? Em 6 refeições ou em 3 refeições? Isso depende do seu trabalho, do seu padrão alimentar, do seu tempo ali para comer. Então isso é um mito. E esses alimentos que você trouxe aqui, isso causa mais fome ou mais saciedade? Eu trouxe aqui para exemplificar, Rony. Aqui nós temos o cupcake, uma barra de chocolate, o pão. Todos esses alimentos... Hidratos de carbono à vontade. À vontade. E todos esses alimentos, eles com moderação podem ser consumidos, mas em excesso, eles inflamam o hipotálamo. Então, Entendi. É como se você quisesse cada vez mais. Por outro lado, as frutas, as verduras, elas têm muitas fibras, então a digestão vai ocorrendo mais devagarzinho. Você gasta energia para digeri-las. Então, assim, nós não somos nem a favor desse grupo ou desse. É o que eu te disse, é ali o equilíbrio. Você sabe, todo nutrólogo, toda pessoa ligada a isso, nutricionistas, pessoas que de fato estudaram em relação a isso, têm me dito, inclusive nesse programa, inúmeras vezes, o importante é o equilíbrio. Não tem nada de carne vermelha, carne azul, enfim, comer aquilo, não comer aquilo. Em equilíbrio, você pode comer tudo. Tudo. E cada hora eles inventam um herói ou um vilão. Ah, sim. O ovo, você lembra do ovo? O ovo já foi, assim, o vilão master, agora ele tá de herói. O café, quer dizer, tem um monte de coisa, né? Bom, tem outro que eu quero saber se é mito ou se é verdade. Já ouvi essa história, hein? Sim. Comer maçã dá fome. Esse também é um mito. Muitas vezes, o que dá fome é assim, as pessoas querem usar a maçã muitas vezes como um café da tarde. Então, você vai na expectativa de que aquela maçã vai resolver todos os seus problemas e você vai ficar bem até a hora do jantar. Mas não é que a maçã deu fome, é que aquilo não foi o suficiente para ativar todos os hormônios intestinais que inibem a fome. Mas não é o fato da maçã em si, é que aquilo não foi o suficiente para ativar a cascata endocrinológica de inibição da fome. Entendi. Então é mito. É mito. Tá. Agora, outro mito ou verdade. Comer pode se tornar um vício. Isso é parcialmente verdade. Tá.
O único alimento em que se tem comprovação científica de vício, Rony, é a cafeína. A cafeína tem vários estudos mostrando que ela pode sim viciar. E a comida em geral, e o doce, e o carboidrato? Ao ativar essas vias que nos dão prazer, então é como se o doce te desse uma sensação que você quisesse sentir de novo. E isso pode ser parcialmente considerado um vício. Porque, por exemplo, após um dia estressante de trabalho ou de alguma expectativa, o que você quer? Você quer prazer e você já conhece essa sensação. Então, muitas vezes, nada melhor que uma barra de chocolate ou do que um cupcake. Ah, coisa boa. Mas não é que gera vício, é que te gera tanto prazer, te gera tanta recompensa lá no cérebro, a dopamina, os neurotransmissores todos estão ali, né? Imagina. Isso. E o que os estudos mostram hoje, Rony? Que nós temos que descobrir outras fontes de prazer, outras fontes que geram essa sensação gostosa do carboidrato. Transforme a atividade física num chocolate. Lindo. Transforme o sair, ir no cinema, ir passear, fazer alguma coisa que você adora no seu chocolate. Né? É possível ativar vias cerebrais que te tragam felicidade. Serotonina vai estar presente nisso aí. Vai estar presente nisso aí. A serotonina, as endorfinas, tudo isso pode ser ativado não apenas com a comida. A atividade física é uma ótima forma de ativar isso. E cada um tem seu hobby, né, Rony? Eu acho que a gente tem que se conhecer melhor e parar de depositar todas as nossas expectativas na comida. Existem outras fontes de prazer na vida? Sem dúvida alguma. E emagrecer, Rony, hoje não é perder peso, é ganhar uma vida inteira. Então, as pessoas não podem pensar assim, eu vou emagrecer, eu quero ficar bem esteticamente. Você tem que pensar que a obesidade é uma doença, que emagrecendo você vai prevenir hipertensão, diabetes, problemas de colesterol, o seu sono vai ser melhor, a sua agilidade vai ser melhor, porque talvez assim seja mais fácil você se engajar de verdade num programa, num plano de emagrecimento. É um modo de viver e não ali uma coisa para um mês, 2 meses ou algumas semanas. Tassiane, você, além de muito bonita, você é muito competente. Muito obrigada. Obrigado por ter vindo, viu? Olha, essa é a Tassiane Alvarenga. Quer deixar algum recado? Não quer? Metabologista, imagina. E tem, né? Você é endocrinologista também? Sim, eu sou endocrinologista, eu sou formada pela USP e eu gostaria de deixar o meu Instagram como fins de informação mesmo. Tá, deixa. Sobre obesidade, sobre dicas, sobre estilo de vida saudável. O meu Instagram é @TassianeAlvarenga. Me sigam lá, que eu vou estar à disposição para plantar em você a semente de um estilo de vida saudável. Vou te seguir. Isso mesmo. Obrigado, Tassi. Muito prazer, viu? Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, meu amor. Muito Obrigada. obrigado, muito obrigado.